Eu quero estar lendo lá em Gênesis, no capítulo 42. Eu vou ler alguns versos aqui, depois eu vou ler mais para frente lá no 45. Gênesis 42, a partir do verso 1 fala assim: ó. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo, os 5. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra, e José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Amém? Essa é uma história muito conhecida, né? Já virou filme, já virou novela. Antes era só das histórias infantis, agora está das histórias dos adultos também. Então eu não vou ficar lendo um monte de versos aqui, que é muito comprida essa história. Mas nós sabemos que José ele teve uma vida... José é um ícone, né? Se você for parar para pensar a respeito das pessoas quando se fala de fé. José ele teve uma vida, digamos assim, um tanto traumatizante, né? Desde a sua infância, ele ter sido vendido pelos seus irmãos, e graças a Deus dele não ter sido morto, porque alguns deles queriam matá-lo. E depois ele vai para ser escravo, depois ele vai para ser, depois ele é acusado de algo que ele não fez, e ele é preso injustamente. E a vida dele parece que vai caindo cada vez mais, né? A princípio é vendido como escravo, depois é tido como um bandido. E no final, aparentemente ele dá uma volta por cima e se torna uma história de sucesso. Um homem que, de escravo, se torna o segundo comandante do maior império daquela época. E parece que a história de José está muito linda até então. Porque agora José ele tem uma família egípcia, ele tem uma esposa egípcia, os seus filhos têm nomes egípcios, e a vida dele se resume àquilo, né? Todos conhecem o José, não simplesmente porque ele é o cara que conseguiu dar a volta por cima, né? Hoje em dia a gente vê nos jornais as manchetes lá, de catador de latinha a bilionário. José ele passava assim nos jornais também, de escravo a governador do Egito. Era uma história de sucesso, todo mundo conhecia. Só que por um outro lado, José também ele era conhecido pelo fato de que ele foi o cara que conseguiu resolver a questão da fome que estava assolando o mundo inteiro. E ele se tornou conhecido não simplesmente no Egito, mas em todo o mundo da época, porque o Egito era o único lugar que ainda tinha alimento quando ninguém mais tinha comida. Então todas as nações elas tinham que se curvar mais ainda ao Egito, não bastasse a potência que ele já era antes, a partir desse feito ele se torna maior ainda. É a ponto do faraó, quando as pessoas já não terem mais dinheiro para comprar a comida do faraó, as pessoas começam a dar seus bens e depois, por fim, a trabalhar para o faraó. E ele fala assim: a quinta parte de tudo que vocês produzirem agora é do faraó. Então, esse José ele se tornou um cara conhecido por causa da sua administração que ele fez. E mesmo assim, as pessoas trabalhando para o faraó, as pessoas o tinham como um salvador, porque ele foi o cara que conseguiu resolver a questão da fome. O importante, a questão não é se a gente trabalha para o faraó, não. A questão é que a gente continua vivo, a gente está trabalhando, a gente está na nossa terra, e isso era o que vigorava para eles. Só que tudo muda
quando a gente chega nesse trecho aqui, no capítulo 42. Até então, José, ele era tido como um cidadão, né, egípcio. Não tinha diferença nenhuma dos outros egípcios. Muito pelo contrário, ele era honrado no meio dos egípcios. E a vida dele era basicamente isso. Parecia que estava tudo quadradinho, tudo fechadinho. Quando, de repente, os fantasmas do passado aparecem de novo. E, de repente, José olha e vê os seus irmãos que jogaram ele dentro da cova, que venderam ele, que mentiram para o pai dele, que causaram todo o estrago emocional e psicológico na vida dele, chegando para comprar comida. E eu fico imaginando a situação, porque aquilo era algo que não fazia mais parte da vida dele. Sabe, ele tinha conseguido dar um jeito de não sofrer mais por isso. A familiaridade era diferente, as pessoas eram diferentes, os costumes eram diferentes. Não tinha nada que lembrava Canaã. Não tinha nada que lembrava as dores e os sofrimentos que ele tinha passado. O tempo de dor, de sofrimento já tinha acabado. Já tinha passado por cadeia, já tinha passado por falsas acusações. Agora ele era um homem honrado, inclusive pelo próprio faraó. Então não tinha necessidade dele estar se recordando das coisas que o feriam. Quando de repente ele se depara com seus próprios irmãos chegando. E o interessante de tudo é que quem faz esquece, mas quem é penalizado não esquece daquilo que sofreu. Porque a Bíblia diz que quando José viu seus irmãos, ele logo os identificou. É como se ele estivesse literalmente vendo os fantasmas. Só que os irmãos de José não reconheceram. E eu fico pensando que na mentalidade deles, eles que já eram homens adultos na época que eles fizeram aquele feito com José, talvez eles fossem para o Egito e ficassem pensando, nossa, às vezes o José está por lá, né? Porque a gente vendeu ele para aqueles compradores. Pode ser que vai que uma hora a gente encontra o José andando por lá. Só que isso nem passava pela mente deles. Mas pela mente de José passava o tempo todo. Eu acho que esse era um dos piores pesadelos que ele tinha na vida. O dia que ele tivesse que se reencontrar de novo com seus agressores. E é interessante essa questão, né? Porque parece uma coisa. Aquela pessoa com quem a gente menos se dá, aquela pessoa com quem a gente menos tem afinidade, a última pessoa que a gente quer ver no planeta. Quando você chega e encosta no semáforo, daqui a pouco quem encosta no carro do lado? É ele. Ou então quando você chega e estaciona o carro, abre a porta, quem abre a porta do outro lado? É ele. Parece que é uma coisa tipo que quanto mais você tenta fazer com que isso não aconteça, mais você chama para que aconteça. Quanto mais você foge dos seus fantasmas, daquelas pessoas que te fizeram mal, daquelas pessoas que te traumatizaram de alguma forma, parece que mais você chama para que elas apareçam na sua vida novamente. E era exatamente isso que José estava sentindo naquele momento. Como se fosse um encontro indesejado. Tudo que ele menos queria naquele dia era se reencontrar com seus irmãos. E uma das coisas que é interessante a gente pensar é que por mais que José ele tivesse seguido a vida, e isso é bonito de se ver, né? Porque eu já preguei a respeito disso, José ele não ficou se vitimizando. Ai, coitado de mim, eu vou ser um bandido, eu vou ser um marginal porque eu fui maltratado a minha vida inteira. Eu não tenho figura de pai, eu não tenho figura de irmão, eu não tenho figura de mãe, eu sou, né? Muito pelo contrário, ele sempre deu o exemplo de homem mesmo sendo um menino. Ele sempre deu o exemplo de servo de Deus mesmo parecendo que Deus não estava com ele. Ele tinha todos os motivos para ele se vitimizar, mas ele não se vitimizava. Só que isso não quer dizer que ele não tinha guardado traumas do passado. Isso não quer dizer que lá no escondido, no seu íntimo, não tivesse feridas que não tinham sarado. Não existe pessoas que podem nos machucar mais
do que as pessoas a quem nós amamos. Porque uma pessoa a quem eu não prezo, ela fala alguma coisa para mim e para mim aquilo não vale nada. Porque aquilo não passa pela minha proteção. Eu tenho um filtro que não permite que aquilo me acesse, porque eu falo, esse cara nem me conhece, o que ele está falando? Agora, quando alguém que você ama fala alguma coisa a seu respeito, não precisa nem filtrar. Aquilo entra como se fosse uma bala direto no coração. É simplesmente recebido. Sabe, porque nós fomos feitos para ser nutridos por aqueles que vieram antes de nós. E quando nós não somos tratados por aqueles que deviam nos cuidar, é automático que nós vamos nutrir uma dor a respeito disso. É automático que isso vai modificar alguma coisa dentro de nós. E por mais que parecesse que José tinha essa vida perfeita, ele tinha essa ferida lá dentro. E você percebe no decorrer desse capítulo, não só desse capítulo, do 42, do 43, do 44, que José ele fica meio perdido. Ele não sabe o que ele faz. Porque agora a situação está totalmente invertida. O que demanda o trauma que ele tinha, e o trauma que normalmente a gente tem, é que normalmente a gente é abusado no momento onde a gente não tem capacidade física e nem capacidade psíquica para se defender. José era uma criança lutando com 10 irmãos adultos. Ele não podia fazer nada. Ele simplesmente pediu, clamou, chorou, implorou, mas não resolveu nada. E agora a situação está totalmente invertida. Agora é eles que chegam e se ajoelham diante dele e falam, pelo amor de Deus, vende um pouco de comida pra gente. E agora? O que fazer? Agora José, ele tem o pleno poder. Ele não precisa mandar alguém fazer alguma coisa escondido. Ele é a própria representação da justiça naquele lugar. Ele tem autoridade política e ele tem autoridade sobre as leis egípcias. Ele não precisa nem arrumar um pretexto. Ele podia simplesmente falar, prenda esses homens e já mata tudo. Ele não precisava nem arranjar pretexto, ele não precisava se esconder para fazer isso. Ele era a autoridade máxima ali. Como que a situação se inverte desse jeito? E existe até um ditado que fala, se você quer conhecer uma pessoa, coloca poder na mão dela. E parece que esse ditado faz sentido, porque é isso que Deus faz para provar a seriedade, a integridade de José. Porque ele provou ser íntegro no pouco. Ele provou ser fiel quando ele não tinha nada. Mas agora ele tem tudo. E uma pessoa a mais, uma pessoa a menos, que atravessa na frente dele não ia fazer diferença nenhuma. Aqueles homens de Canaã, para os egípcios, não valiam nada. Eles não valiam um escravo, para você ter uma noção. Tanto é que quando ele chama seus irmãos para comer, eles comem separados, porque os egípcios não comiam perto deles. Porque eles eram tidos como pessoas de uma estirpe menor. Não tinham qualificação para estar perto deles. Você está me entendendo a situação? Esse momento é um momento decisivo para José, porque é uma mudança de estação. Eu costumo dizer que toda crise ela vem para mudar a situação. Não existe a possibilidade de você passar por uma crise e continuar do mesmo jeito de quando você entrou. É tipo como se fosse uma borboleta no casulo. Ou ela morre lá dentro ou ela sai transformada. Crise é isso. A crise, ela
é como se fosse um manifesto de que as coisas precisam mudar. De que do jeito que está não pode ficar. Então você que escolhe. Eu encaro essa situação e saio daqui transformado, ou eu morro aqui. Ou eu vou arrastando essa morte durante o resto do meu tempo. A história de José podia ter acabado ali. Ele podia ter anulado ali a sua dor. E a história dele acabava ali. Acabou, não ia ter mais nada escrito. Não ia ter 42, não ia ter 43. Acabava ali. E no capítulo 42, 43, ele fica ali pensando o que ele faz com os irmãos dele. Aí vai e prepara uma cilada para dizer que eles roubaram alguma coisa, aí volta, aí prende um, aí depois manda chamar o irmão mais novo, aí vem, aí quando está indo embora, manda prender de novo, e ele fica ali naquele impasse que ele não sabe o que ele faz. Porque o perdão é isso. O perdão tem muito disso. Principalmente quando você tem a capacidade de fazer justiça com as próprias mãos. E ele ficava falando, e agora? Eu faço o que eu tenho vontade de fazer ou eu faço o que eu tenho que fazer? Ali ele tinha as duas possibilidades. Ou ele exercia a justiça de Deus, ou ele exercia a justiça do homem. Nós conhecedores da história como nós somos, nós sabemos que José, ele preferiu exercer a justiça de Deus. E exercer a justiça de Deus, ela fala a respeito de você dar a outra face. E dar a outra face, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, significa dominar a situação. Porque se eu faço aquilo que eu quero fazer, então eu estou agindo no ímpeto das minhas emoções. E aquilo que eu chamo de justiça, na verdade é vingança. Agora, se eu me controlo e eu exerço a justiça de Deus, então eu estou no domínio da situação. É isso que diferencia os homens dos meninos aqui. Dar a outra face determina quem domina a situação. O que é interessante a gente abordar a respeito dessa questão, dessa libertação que é o perdão, é que o perdão não é, olha só, que loucura. A luta de José não era a respeito dele contra os irmãos dele. Os irmãos dele não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Eles chegavam, ai meu senhor, por favor, desculpa. A gente não pretendia fazer isso, senhor, por favor, senhor. E eles nem sabiam o que estava acontecendo. E enquanto isso, José ele lutava contra si mesmo, a respeito de que decisão ele tomaria ali. Então o perdão não é a respeito de você e a pessoa que te lesou. É a respeito de você e você mesmo. Ninguém pode tomar a decisão por você. Ninguém pode forçar você a perdoar. O perdão é algo que eu tomo comigo mesmo. Talvez alguém me lesou e ele nem sabe que me lesou. E quando eu vejo aquela pessoa, eu fico mal. Eu passo mal. A minha pressão cai. Eu perco o meu dia. Falo, meu Deus do céu. Atravessou um gato preto na minha frente hoje. Acabou meu dia. E a pessoa está vivendo a vida dela e nem sabe o que está acontecendo. Porque o perdão é a respeito de você. Não é a respeito da pessoa. É por isso que nós falamos liberar perdão. Porque só você tem o poder de reter o perdão. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você. O perdão não é para quem te lesou. O perdão é para você. A libertação é minha. A questão de José não era a respeito dos seus irmãos, se ele libertava os seus irmãos ou não. Era se ele se libertava ou não. A luta não é contra outra pessoa, é contra você mesmo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 10, fala assim que Satanás ele alcança vantagem na nossa falta de perdão.
É como se congelasse, como se te travasse como pessoa e não permitisse que você andasse. Só que eu mesmo faço isso comigo. Quando eu não me permito perdoar, é como se eu mesmo me segurasse e não permitisse que eu avançasse na minha vida. Eu posso ir até aqui, quando chegou aqui, acabou. José, ele podia ser o homem mais ilustre da terra, mas quando chegou ali, acabou. E agora, José? Sabe, eu fico a pensar a respeito do quanto que essa situação é crítica, porque José, sendo tão poderoso como ele era, ele tinha plena capacidade e todas as possibilidades de ter ido visitar o seu pai. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que ele, vendo a situação que a terra estava, né, a desolação, a fome, a seca, a miséria que estava em todos os lugares, José, ele podia pensar: nossa, minha família deve estar passando necessidade. Eu pelo menos vou pegar aqui uma carruagem e levar mantimento para eles. Você já parou para pensar que ele podia fazer isso? Mas ele tinha anulado toda e qualquer ligação que ele tinha com a sua família, com a sua origem, com a sua afetividade. É como se ele tivesse interrompido ali. Se ele tivesse saído daquele pertencimento. Agora eu sou egípcio, eu não pertenço mais àquele povo. Olha só a situação. Talvez você nunca tenha parado para olhar José dessa forma. Porque nós olhamos tanta pessoa endeusada, né? Nós olhamos tanta pessoa, nossa, que homem ilustre, incrível, perfeito. Mas nós não paramos para pensar que todo mundo tem seus fantasmas. Todo mundo tem os seus segredos, suas dificuldades. Lá em Gênesis 45, no verso 1, ele está dando o desfecho dessa história. E eu acho interessante que o verso 1 fala assim que José, ele não podia mais conter aquela situação. Porque ele ficava naquela: chama seus irmãos, prende seus irmãos, vai lá e levar as coisas para o seu pai, agora vocês estão presos de novo. E ficava naquele vai e vem, e ele não sabia o que fazer. E a palavra de Deus no verso 1 diz que ele já não conseguia mais se conter. Só das minhas contas que ele se retira para chorar pelo menos umas 7 vezes. Porque ele está sofrendo. E agora, governador do Egito, o que você faz? Vai se humilhar para esse povo aí lá do fim do mundo? Para pessoas que te fizeram tão mal? José, ele não podia mais se conter. E lá no verso 2 fala que José, ele chorou tão alto, ele manda que todo mundo se retire da sala. E a palavra de Deus diz que José chorou tão alto que os egípcios escutavam. Eu não sei se você consegue entender isso. Isso fala a respeito de algo de mim comigo mesmo. Essa liberação de perdão é como esse grito que sai de dentro dele. Sabe, é como se ele ficasse contendo, segurando, não deixando sair, porque na sua carnalidade ele pensa que ele pode fazer justiça, ele pensa que ele pode fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, no seu espírito, ele sabe o que ele tem que fazer. Ao mesmo tempo, no seu espírito, ele sabe que ele pode ali produzir uma consequência ou produzir um resultado. É o que o pastor acabou de falar aqui. Tudo aquilo que você faz hoje, amanhã vai produzir alguma coisa. Eles me feriram, mas eles ainda são meus irmãos. E meu pai. E a minha família. E a história que Deus tem
sobre esse povo, eu vou estancar essa história aqui também? Assim como eu tenho negado as minhas origens, eu vou finalizar a história desse povo aqui? Porque ele tinha capacidade para isso. Mas a palavra de Deus diz que ele grita tão alto que os egípcios ouvem o seu grito, o seu choro, a sua angústia sendo liberada. Isso é algo que é totalmente seu. A liberação de perdão é algo que é totalmente seu. Talvez você olhe para mim e fale: Júnior, mas você não sabe o que eu passei. Você não tem noção do que eu vivi. Do inferno que foi a minha vida e que tem sido até hoje por causa dos fantasmas que me atormentam. E você não tem ideia do quanto que a sua vida pode ser transformada quando você liberar isso. Você não tem ideia do quanto você pode se aproximar de Deus ao abandonar isso. Não tem outro jeito. É necessário que haja uma aceitação e um desapego ao mesmo tempo. Eu preciso aceitar que aconteceu e que não vai ser mudado. Por mais que eu tenha essa segurança de não deixar soltar como se fosse uma penalização que eu estou fazendo ao agressor. Eu não estou fazendo justiça nenhuma. Eu não estou conseguindo resolver a situação. Muito pelo contrário, eu estou piorando a situação. Existe um processo a respeito do perdão. No verso 1, José ele abre mão do seu desejo de vingança e ele põe tudo para fora. Ele simplesmente aceita que acabou, que passou e que ele não precisa mais viver aquilo. E o que eu acho interessante é que lá no verso 5, José ele já se declarou ali para os seus irmãos e ele chama eles e fala assim: gente, esquece o que passou. Eu não quero que vocês fiquem pensando no que aconteceu, no que vocês fizeram ou deixaram de fazer. E ele começa a ressignificar aquela história. O que é ressignificar, Júnior? É olhar por um outro ângulo. Acontecer, aconteceu. Só que eu sou responsável pelo sentimento que eu estou colocando sobre aquilo ali. Toda a história, existem vários ângulos por onde pode ser vista. E conforme eu falei, pela visão do vitimismo, ele podia falar: vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês estragaram minha vida, vocês me separaram do meu pai, vocês acabaram com isso, acabaram com aquilo. Ele podia ver desse jeito. Mas quando ele ressignifica a história, ele fala assim: o fato de vocês terem me vendido me fez me tornar o que eu sou hoje. Deus me trouxe aqui para que eu pudesse salvar toda essa nação. E ele começa a ressignificar aquela história e falar a respeito das coisas boas e falando que aquilo não foi culpa deles, mas sim que era plano de Deus. Quando nós precisamos lidar com uma situação que aconteceu e que é inegável, nós precisamos ressignificar essa situação. Porque senão eternamente esse fantasma vai ficar batendo na nossa porta. Eu preciso ser homem o bastante para falar: acontecer, aconteceu. Mas eu entendo hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, porque naquela época eu não tinha. Naquela época eu fiz o melhor que eu podia fazer. Entende? Por mais que talvez você não consiga nem se perdoar, naquela época você fez aquilo que você tinha para fazer. Eu não posso me avaliar com os parâmetros que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho ferramentas diferentes das que eu tinha antes.
Hoje eu sou outra pessoa se comparado ao Júnior de 10 anos atrás. Então não cabe a mim ficar me culpando ou ficar falando que eu devia ter feito diferente. Mas o que eu devo fazer hoje, a partir da inteligência que eu tenho hoje, da experiência que eu adquiri nesse processo, é analisar por um outro ângulo. De uma forma que quando eu olhar para aquilo, eu não chore mais. Que eu possa me alegrar e falar, eu passei por tudo isso. E eu ainda estou em pé hoje aqui para contar a história. Aquilo não me matou e ainda me fortificou. Isso é uma decisão que só você pode tomar. E é interessante que o perdão, nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o perdão é como se fosse uma manifestação da graça, só que na horizontal. Assim como Deus, Ele libera a sua graça sobre nós e nos perdoa mesmo sem a gente merecer, o perdão é uma forma de eu manifestar graça a uma pessoa que não merece. O perdão é para quem não merece. Eu não sei se eu te contei isso já. Não, eu não vou perdoar porque ele não merece. Não, o perdão é para quem não merece mesmo. Então, da mesma forma que Deus ele exerce graça sobre nós, nós temos a capacidade de perdoar como um ato de graça com o nosso próximo. É por isso que a cruz ela fala do contato na vertical e na horizontal. Como você ama a Deus se você não ama o seu próximo a quem você vê? É isso que Jesus fala. Então é necessário que nós manifestemos a graça, e eu vou além disso, porque Jesus ele fala assim, se você não perdoa o seu próximo, então Deus também não vai te perdoar. Então não basta simplesmente o fato de que o perdão ele te estanca de não receber as bênçãos, ele dá uma liberdade para que o inimigo haja na sua vida, ainda ele te retém para que você não receba o perdão de Deus. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Se isso não te paralisa, eu não sei o que paralisará. O perdão ele é uma evidência de que nós morremos para nós mesmos. Eu gosto que o pastor Luiz Hermínio ele fala assim, você está vivo demais. Quando a pessoa ela tá se doendo de alguma coisa que está acontecendo contra ela, ela fala assim, você está se doendo porque você está vivo demais. Se você tivesse morto igual a palavra fala que é para estar, você não estava se doendo. Seu orgulho está muito alto. O perdão é uma demonstração de que nós estamos mortos para nós mesmos. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Agora é sobre a vontade dele, já não é mais sobre a minha vontade. O perdão ele é a cura da alma e da maioria das doenças psicossomáticas que nós vivemos nos dias de hoje. Já parou para pensar o tanto de doença que é baseada na falta de perdão? O tanto de casamento que foi desfeito por falta de perdão? O tanto de intrigas familiares que acontecem por causa da falta de perdão? Pessoas que têm câncer por falta de perdão? E tantas outras doenças que a gente fosse citar uma lista aqui, porque essas pessoas não conseguem abrir mão da sua justiça própria. O perdão ele é um impulso que nos lança para o centro da vontade de Deus. Não tem como ser diferente. Se você analisa a vida de José, a alegria que Deus propõe para ele a partir do momento em que ele libera perdão, aquilo é incrível. Algo que talvez ele nunca sonhava em viver de novo, em ele ter o seu pai ali junto com ele, em ele poder proporcionar para o seu pai tudo aquilo que é o sonho de qualquer filho. Ele apresenta o seu pai para o faraó, o pai dele ora pelo faraó.
o pai dele tem a chance de abençoar a vida dele e a vida dos seus filhos. O perdão, ele vai muito além de nós mesmos. Ele é a janela que nos dá acesso àquilo que Deus ele tem preparado para nós. Eu gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Conforme eu falei, o perdão ele é um processo, igreja. Talvez hoje aqui você fala, Júnior, eu perdoo. Só que amanhã, quando você lembrar, vai doer de novo. Aí você tem que falar que perdoa de novo. E você vai começar a ressignificar isso, assim como José fez. Até que aquilo não te machuque mais. Até que você conte dando risada. É assim que funciona. Não acredite que existe uma mágica que, eu perdoei, pronto, acabou, não existe mais. A gente não tem amnésia. E lamentavelmente as situações traumáticas da nossa vida são as coisas que mais a gente recorda. Então fecha seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós clamamos por fluidez. Nós clamamos, ó Deus, para que o seu rio ele volte a correr dentro de nós. Nós clamamos, Deus, porque nós sabemos que no nosso meio, tanto no nosso meio como igreja, como no nosso meio como família, como pessoas que nós conhecemos, muita gente, Pai, tem andado e realizado muitas coisas, mas já está estancado faz tempo. Muitas das vezes tem carregado, Pai amado, processos, muitas das vezes tem carregado situações inadmissíveis que eles mesmos não conseguem se livrar. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor, Pai, venha tirar toda essa interrupção. Tirar, ó Pai amado, isso que interrompe o nosso fluxo, o nosso acesso a Ti. De Te acessar, de Te receber, de receber o Seu perdão, de acessar outras pessoas, de acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor disponibilizou ferramentas para que nós pudéssemos fazer isso. Só que o Senhor sabe, ó Deus, que nós necessitamos totalmente, ó Pai amado, da Sua cooperação. Nós precisamos, Deus, do Seu Santo Espírito para que Ele venha nos confortar, para que Ele venha nos consolar, para que Ele possa nos fortificar, para que nós sejamos capazes, ó Pai amado, de fazer aquilo que muitas das vezes a gente sabe que precisa, mas não quer. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja entrando nos lares agora que estão assistindo. Eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja entrando nas vidas, ó Pai amado, que estão orando junto com a gente nesse momento. Que o Senhor esteja sondando corações. Sabe, não é a respeito de nós sermos pessoas boas, não é a respeito do que nós temos feito, mas é a respeito do que precisa ser feito. E nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha nos capacitar para isso. Nós sabemos que é doloroso, nós sabemos que muitas das vezes é uma ferida, Pai, que está aberta há muitos anos. Mas o Senhor, ó Pai amado, é o único que consegue fazer cirurgia na alma, Pai. Nós clamamos, ó Pai amado, ao único que é o Deus do impossível. Ao único que vê de uma forma que nós não vemos. Então nós Te pedimos nova interpretação, Deus. Nós Te pedimos nova visão. Nós Te pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos mostrando, nos levando a um lugar onde a gente consiga enxergar de uma forma diferente. Onde a gente consiga vivenciar de uma forma diferente. Livra-nos de nós mesmos, ó Deus. Nós já não queremos mais ser aquilo que nós somos. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, que o Senhor esteja clareando a nossa mente para coisas que muitas das vezes estão segurando o nosso pé e não estão deixando a gente ir para frente.
para coisas, para pessoas, para situações. Coisas que a gente não precisava mais estar vivendo, mas a gente ainda está vivendo. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos nutrindo, Deus. Que através da sua palavra, Pai, nós estejamos crescendo em fé. E que através dessa fé, Pai, nós estejamos crescendo em experiência contigo. E eu te peço, Pai, que quanto mais o Senhor se revele para nós, Pai, mais nós tenhamos essa necessidade de estar à sua presença, e mais nós sintamos a necessidade de estar nos purificando, de estar nos melhorando para ti. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando famílias aqui, Pai. Que o Senhor esteja destravando famílias. Famílias que muitas das vezes os entes, ó Pai amado, não conseguem um olhar para a cara do outro. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja mudando histórias, mudando situações. Nós sabemos que nós só precisamos dar o primeiro passo, Deus. Porque o mais difícil sempre fica contigo. Mas até esse primeiro passo às vezes é difícil. Então eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos dando coragem. O Senhor esteja nos dando força e vigor, ó Pai, para fazer aquilo que for necessário. Por mais que seja doloroso, por mais que seja desconfortável, eu te peço que o Senhor esteja trabalhando isso na gente. Não permita, Deus, que nós venhamos a perder mais um dia, mais um ano, mais uma vida, mais uma pessoa, porque nós nos recusamos a resolver o que a gente tem que se resolver com a gente mesmo. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja conduzindo a sua igreja conforme a sua vontade. Eu te agradeço pelas vidas que têm sido acessadas aqui nessa noite. Pessoas que estavam fechadas, que estavam lacradas e agora estão abertas, ó Pai amado, para o seu perdão. Para liberar, ó Pai amado, esse perdão. Eu te agradeço, ó Pai amado, por vidas que estão sendo transformadas agora. Por pessoas que estão acessando a vida que o Senhor proporcionou para elas, aquilo que o Senhor sempre sonhou. Pessoas que estão chegando, ó Pai amado, no centro da sua vontade. Eu te agradeço por cada um, Deus, que tem estado acessível para ouvir a sua palavra e aceitar a sua vontade. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a Maria Oliveira nesse projeto que ela tem empreendido, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão fazendo parte desse projeto, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja direcionando, Pai amado, para que ela sempre esteja fazendo aquilo que está no seu coração, ó Deus. Esteja nos abençoando como igreja, Deus, como família. Esteja abençoando as crianças, esteja abençoando os jovens. Esteja abençoando os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão construindo família. Esteja abençoando as pessoas que já têm uma família. Que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja fortificando, que o Senhor esteja nos nutrindo, nos esclarecendo, para que nós, a cada dia estejamos mais perto daquilo que o Senhor quer, do centro da sua vontade. Esteja nos afastando de tudo aquilo, amado, que é uma possibilidade, amado, de nos afastar de Ti. Que nós não venhamos a brincar com o pecado, que nós não venhamos a brincar com aquilo que não é seu, mas que nós nos atenhamos, amado, que nós venhamos a gastar o nosso tempo, nossa força, a nossa energia em ser mais intensos na sua presença, Deus, em Te conhecer mais, em ser mais santos, em fazer a sua obra, em fazer aquilo que o Senhor está chamando para a gente fazer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai amado, como igreja, no nome de Jesus. Amém?